Shalom, Haveri! Mashilomiha! Como é que você está? Boa noite para todos. Laila Tov. Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Hoje nós teremos uma live para lá de especial. Mais um episódio da série Vivendo e Superando Desafios. Hoje nós contamos com uma participação especial do meu irmão Tiago Azevedo Grigoletti. E nós vamos falar sobre como utilizamos formas, estratégias e cálculos para tomadas de ações que geram valor no nosso futuro. Mesmo em dias difíceis, como que a gente utiliza da resiliência, da persistência, da perseverança e principalmente da nossa fé. Então você que está chegando, fica bem à vontade. Boa noite, Eduardo Moura, Thiago Prates, Rafael Canês, Luiz Pereira, Nádia Garcia. Gente, eu sei que é chatinho, sei que a maioria de vocês, assim como eu, tem preguiça de fazer uma gentileza, mas eu vou pedir porque eu acredito muito no poder dessa live. É um momento bem apreensivo que a nossa nação está vivendo, num cenário político. Final de ano, muitas pessoas um tanto paralisadas, um tanto estagnadas, pensando, imaginando o que vai ser 2023 na vida delas. Então eu peço essa gentileza para que o algoritmo do Instagram entregue um pouco mais do que ele está entregando, que são de 10 a 15% dos seguidores. Então eu peço para que você faça essa gentileza de enviar no mínimo para um amigo, para um colega que você acredita que vai ser impactado, que vai ter uma reflexão profunda com base do que nós iremos entregar aqui essa noite. Vai ser um conteúdo bem relevante, eu acredito. Tanto eu quanto meu convidado estamos vivendo, como sempre vivemos, desafios, o que nos faz estar vivendo um outro nível da nossa vida e, de novo, enfrentando desafios. Então nós estaremos aqui compartilhando a nossa fé, compartilhando as nossas perspectivas de 2023. Mas antes da perspectiva de 2023, nós estaremos falando aqui sobre como é possível, ainda dentro desse ano de 2022, termos realizações, ainda que elas sejam micro, mas nós temos que buscá-las. Então entre aí, fique à vontade. Vou repetir o pedido, peço para que você possa enviar para algumas pessoas. E a gente já vai começar a live, já estamos aí com 17 pessoas. E o Tiago Grigoletti já está aí para a gente bater uma bola. Papel e caneta, porque essa live promete. Então tá, doutor. 1, 2, 3, vamos! Alô, Adriano! Menina Adricha, ele é divino, não adianta nada. Cris Frontini. Boa noite, boa noite, boa noite. Alô, Gaveri! Gaveri! Como é que Fala, tá, irmão? querido. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus, por aí. Tudo ótimo. Melhor agora com o teu sorriso. Tem uma turma legal aí entrando. Agora tu vai alavancar a audiência, né? Tomara, vamos ver. Principalmente com esse rostinho diferenciado. Por isso que eu te convidei para estar aqui. E chove nessa Santa Catarina? Como é que tá aí, cara? Aqui 2 semanas chovendo e as girafas estão bebendo água em pé.
Eu cheguei de São Paulo faz uns 3 dias e desde então só chuva também. Nem consegui sair de casa, só para ir no super, de carro mesmo. Tá tudo alagado. Como é que foi o resumo lá do teu time em São Paulo? Para quem não conhece, Thiago Azevedo Grigoletti é um irmão meu de infância, hoje um dos destaques entre os brasileiros nas mesas de pôquer, nacionalmente e internacionalmente. E a intenção de trazer o Thiago aqui para compartilhar nessa live é porque nós estamos atravessando momentos bem semelhantes, né, nas nossas perspectivas, nas nossas carreiras. E o Thiago, assim como eu, é um cara muito puro, muito humilde, e nós entendemos a relevância de compartilhar momentos de dificuldades, de desafios, e como nós estamos encarando esses momentos. Thiago, fala um pouquinho aí como é que foi essa tua trajetória até aqui, de uma forma bem resumida. Desde já peço para que tanto tu quanto eu estejamos aqui de corpo e alma, porque estamos vivendo um cenário político bem apreensivo, não só no foco político, né, mas no foco também emocional da maioria das pessoas nessa reta final de ano. Então eu queria que a gente realmente se despisse de qualquer temor assim em relação à nossa exposição, para que a gente possa gerar valor mesmo, um termo que a gente utiliza muito nas mesas de poker, que a gente possa gerar valor para todos que estão aqui com a gente. Fala um pouquinho para nós, Thiago, dessa tua trajetória e como que está o momento, como que foi esse último torneio em São Paulo. Bom, como tu mesmo já disseste aí, né? Meu nome é Thiago Grigoletti, nascido e criado em Pelotas, né? Teu conterrâneo, filho do Carlos, da Kátia, atualmente morando aqui em Florianópolis, no Campeche, namorado da Duda. Eu sou jogador profissional de pôquer há 10 anos, né? E há cerca de 2 anos eu virei o CEO do Step Team, né? Um time de pôquer que hoje conta com mais de 60 jogadores, mas que durante os seus 5, 6 anos aí de vida já formou mais de 600 jogadores, né? Então, uma responsabilidade muito grande. E sobre o torneio lá em São Paulo foi bem legal. Era a principal competição que a gente tinha, que a gente tem no Brasil, né? O BSOP Millions, conhecido, uma competição milionária. Nós fomos lá com cerca de 20 jogadores, um número até pequeno assim, mas conseguimos resultados expressivos assim, né? Mais de 10 mesas finais, alguns troféus e um quarto lugar ali no segundo principal torneio, que é o torneio mais caro ali, o High Rollers, né? Conhecido. Para quem não sabe o significado, né, da sigla CEO, é um diretor executivo, tá? O Thiago hoje ele tem não só a carreira dele profissional, né, na pessoa física dele, mas o Thiago escalou os resultados e acabou entendendo em determinado momento da carreira dele a oportunidade de criar a própria empresa dele, onde ele dá aula, onde ele também desenvolve comportamento humano diante dos seus alunos. Então, CEO significa diretor executivo de uma empresa. Tiago, nós crescemos escutando aquela lenda, né, de que o pôquer, assim como outros jogos de carta, são jogos de sorte e azar. Eu gostaria que tu contasse para nós um pouquinho como que tu quebrou esse paradigma e, ao mesmo tempo, de uma forma bem racional, deixando a tua paixão de lado, eu gostaria que tu trouxesse um alerta aqui para a turma em relação aos prós e também ao ônus, né, que essa profissão traz para a maioria dos jogadores que se aventuram nela. Bom, inicialmente, né, lá no meu início, eu vi os meus resultados no poker, eles começaram a aparecer, né? Então eu vi que não era sorte de uma maneira empírica, vamos dizer assim, né? Eu nunca tinha tido sorte em nada, nunca tinha ganho nenhum sorteio, né? Nunca tinha algo relevante assim. E eu aprendi algumas estratégias básicas
eu comecei a aplicar essas estratégias e já percebi que era suficiente para vencer ali nos limites mais baixos, né, contra jogadores que não tinham nenhuma estratégia. Então, simplesmente assim, formando uma estratégia mais sólida, eu percebi que não era um jogo de azar, né? Mas, claro, eu não tinha a menor ideia, isso falando há 12 anos atrás, do tamanho do buraco que eu tinha me enfiado, né? Eu fui descobrindo no caminho ali, né? Todos os percalços de ser um jogador profissional de pôquer. E eu acho que o pôquer, ele me ensinou muito, assim, ele me ensinou, né? Hoje, com mais maturidade, eu aprendi ali que havia a aleatoriedade, né, em todas as profissões da vida. E assim como em todas as profissões, né, as pessoas mais dedicadas são as que vão mais longe. Então, tu mesmo, como construiu a carreira no futebol, a gente percebe claramente aquela bola que poderia ter entrado e não entrou. Muito disso é uma sorte que às vezes muda uma carreira, né? Então, eu acredito que a maioria das profissões eles contam com esse que eu chamo de aleatoriedade, né? E não de sorte. Diminui muito a variância, né, dessa sorte e azar, o quanto tu estuda. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa didática. Para quem não conhece o que está por trás do que nós assistimos por vezes na televisão, ou o que nós imaginamos, né, pela ignorância de estarmos desprovidos do conhecimento profundo do que é o pôquer profissionalmente falando, eu gostaria que tu falasse um pouquinho assim da tua rotina, o quanto tu te entrega, o quanto tu te superou até aqui para alcançar um tanto hoje de conforto e também um grau de liberdade financeira. Bom, são muitos anos, né, de trajetória já, mais de 80 mil torneios jogados na internet. Viajei diversas vezes para competições. Algumas das coisas que eu, por exemplo, tive que abrir mão são dos domingos, né, algo muito tradicional na nossa sociedade. Então, eu não consigo nem contar nas mãos os domingos que eu não estava sentado na frente de um computador jogando, porque afinal é o meu principal dia de trabalho, né? O dia onde tem os prêmios maiores e a maior quantidade de jogadores recreativos. Então, assim como em qualquer outra profissão, o poker exige muita disciplina, né? Muito estudo. O fato de a gente ser o nosso próprio, né, chefe, né, o próprio empreendedor ali, viver de resultados e não de um salário fixo, faz com que a gente aprenda também a estar se desenvolvendo, tentando melhorar um pouquinho a cada dia. E assim como a vida, né? Eu brinco que o poker imita a vida, vai ter altos, vai ter baixos, mas o que importa não são os resultados, e sim o que a gente está aprendendo nessa trajetória, né? Procurando sempre estar sendo um pouquinho melhor. Tiago, eu, assim como tu, eu também tive uma experiência, né, com poker lá no princípio. Nós começamos juntos jogando poker, né, na mesa de cozinha da tua casa, a R$ 1, enfim. E logo na sequência, quando eu encarrero mesmo no futebol, saio para fora, eu como teu amigo, teu irmão, eu tive a preocupação, né, contigo de viver essa tal lenda, né, que foi impregnada na nossa cabeça. E também pela conclusão que se tinha daquele momento sobre a rotina, né, da maioria dos jogadores que até ali a gente conseguiu conviver, né? Sendo a maioria aventureiros, né? Não exatamente profissionais. Claro que nós estamos falando de 12 a 15 anos atrás. Tendo em visto essa preocupação, eu mesmo desejei que tu não prosseguisse. Logo também, obviamente, né, pela minha fé, pela minha crença bíblica, no princípio da minha caminhada com Deus, eu também sentia esse temor, né? Por quê? Porque tava algo impregnado na minha cabeça, que conforme eu fui acompanhando a tua escala, eu pude ver o quanto tu estudava, o quanto o estudo minimizava esse paradigma que estava instalado na nossa cabeça. O que tu pode, assim, de uma forma bem simples para o pessoal que está aqui nos assistindo, conseguir compreender sobre a relevância do estudo, comparando com uma rotina de quem tem, né, a necessidade de buscar novos conhecimentos, de estar se atualizando. O que tu viu, assim, de evolução do poker lá do passado, de quando a gente brincava nessa mesa de cozinha, para os dias de hoje?
Mudou muito, né? O poker ele sofreu uma transição que foi chamada de o período onde entrou a inteligência artificial e resolveu o jogo, né? Que foi mais ou menos ali no ano de 2015, que basicamente ele trouxe o jogo perfeito para a mesa. Então, todo jogador ele tinha uma boa ideia, né, da teoria, como seria um jogo perfeito, onde dois jogadores nunca conseguiriam explorar ao máximo o outro, e com isso criar uma estratégia cada vez mais sólida, né? Então, eu posso separar minha carreira em dois momentos. Desde da cozinha lá no veraneio, onde eu aprendi a jogar contigo, até o ano de 2015, eu aprendi mais por jogar, trocar opiniões com outros jogadores. A gente discutia as mãos assim, como se fosse numa roda de amigos mesmo. O que, que tu faria aqui, o que, que eu faria aqui. E procurava aprender com o que os outros vinham fazendo e dando resultado. E depois desse período dos Sobers, a partir de 2016, ficou muito mais fácil procurar a resposta, né, das coisas. O poker ele é um jogo, né, de soma zero, onde para eu ganhar alguém tem que perder, e é uma competição, e que as melhores jogadas no longo prazo, as jogadas que a gente chama de mais EV, com valor esperado positivo, elas são premiadas, né? No curto prazo, se eu fizer duas jogadas com valor esperado positivo, não quer dizer que eu vou ter esse retorno, mas no longo prazo, quando a gente bota 1.000 jogadas na mesa, 2.000 jogadas na mesa, os jogadores que estão tomando as melhores decisões, eles tendem a ter melhores resultados. Boa. Thiago, pegando o gancho, então, né, do curto e longo prazo, nós vamos entrar um pouquinho na visão do empreendedor agora. Nós entendemos, né, partindo da nossa crença bíblica, que o que nós somos é imutável. Então, eu me considero, o que eu sou de fato, é a imagem e semelhança de Deus. Mas o que nós estamos fazendo é temporal. Então, hoje, tu já estás, né, há em torno de 15 anos como jogador de pôquer, mas eu gostaria também que tu dividisse aqui com a turma que esse outro lado empreendedor te permite ter visões multifacetadas. O que mais o Thiago faz além de jogar pôquer? O que tu tem buscado nesses últimos anos da tua vida com essa visão de médio e longo prazo? Bom, eu procuro olhar para todas as áreas da minha vida ali, né? Então, eu procuro evoluir a minha prática espiritual, né? Nos últimos anos eu me aprofundei na palavra, ali na Bíblia, aprendi bastante com os ensinamentos de Jesus. No lado profissional, sempre procurando procurar mentores também, né? Procurar novas maneiras de aprender, ver se eu não estou ficando para trás, ver quais ferramentas novas estão surgindo no mercado. Procuro também sempre, né, nunca desleixar totalmente ali da minha parte da saúde. Eu sei que eu ainda tenho uma idade, né, tranquila, mas tu me conhece há mais tempo, sabe que eu já tive bem gordo uma época, né? Depois que eu emagreci, eu nunca mais voltei para aquele estágio. Então, não é que esteja no meu auge hoje, mas nunca tirei o olho disso também. Sei da importância de se ter saúde, né? Não jogar tudo no trabalho. E eu também entendi que eu poderia criar outras pernas, além de simplesmente ganhar com os meus ganhos do jogo, né? Eu poderia ter uma perna de estudo, de mentorias, né, de cursos, onde eu já fiz por algum tempo, parei e retomei esse ano. Eu também poderia ter uma perna, né, do lado empreendedor, que é o caso do time, investir o meu próprio dinheiro em outros jogadores, acreditar neles e ter ali parte dos seus lucros, né? E Então, desenvolver basicamente foi o isso. comportamento deles também, né, Thiago? Como? E desenvolver também, ter a oportunidade de mentorar eles no desenvolvimento pessoal. Com certeza, né? É óbvio que quando eu fiquei sócio do time lá em 2015, eu ainda não tinha a cabeça que eu vinha desenvolver alguns anos na frente. Mas quando eu tomei posse do time, né, com maior propriedade, eu comecei a pensar, não pode ser só sobre dinheiro também, né? A gente tem que ter valores, a gente tem que deixar um legado para as outras pessoas, porque o que a gente está ensinando hoje, né, é o que eles vão ensinar para outras pessoas na frente. Então é muito importante tá colocando valores éticos, morais, né, junto, porque senão é aquela coisa, né? De que adianta ganhar todo o dinheiro do mundo, mas perder a alma. E aí. Perfeito, perfeito. Thiago, agora entrando um pouquinho na área
de analogias, tá? Quais são os valores, quais são os ensinamentos que o poker te trouxe e que hoje, nessa tua busca espiritual, no teu desenvolvimento de gestão também emocional, né, que andam juntos, o emocional e o espiritual, o que que tu conseguiu ter como reflexo na própria Bíblia? O que que hoje tu encontra na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus, que o poker também te entregou? Foram muitos aprendizados, né? Como eu falei anteriormente, Jesus tem sido um grande mestre para mim aí nos últimos 3, 4 anos. Eu li e reli a Bíblia algumas vezes. Eu acho que alguns pontos me marcaram, né? Primeiro, eu acho que eu poderia falar sobre a preparação de Jesus, né? A gente vê Jesus aparecer para o mundo ali por volta de 30 anos, mas o que que ele estava fazendo esse tempo todo, né? Ele estava se preparando, quietinho, escondido, preparando seu ministério. Então, o que que a gente aprende com isso? Que todo o processo que a gente quer entrar demanda um certo tempo de preparação, de maturação e Boa. muitas vezes até de deserto, né? Que foi o caso do próprio Jesus. Também aprendo sobre planejamento, né? Naquele versículo que ele diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem como acabar? Então, é a parábola do construtor e do rei, se eu não me engano, né? Isso, isso. E ele fala isso, que basicamente quem é que vai construir uma coisa sem ter dinheiro para construir, né? Então, se planejar bem, saber onde está pisando, né? Não se deslumbrar, não fazer falsas promessas também. Eu acho que o ponto que mais me marcou, assim, é o trabalho, né? Eu sempre fui um cara muito trabalhador e ao observar Jesus ali, a gente vê que ele era incansável, né? Ele pregou por 3 anos de uma maneira insaciável ali, curando, ensinando, indo para todo canto. Então, um cara trabalhador também, que antes de aparecer também como o grande missionário, ele já era carpinteiro, trabalhava, né? Sempre teve esse valor. Que mais? Posso falar sobre treinamento, né? Ele escolheu ali um grupo mais próximo, né? Que ele chamou de discípulos para treinar junto com ele, para seguir propagando a mensagem dele, né? Porque ele sabia que Provável. quando ele não estivesse mais ali, essa mensagem tinha que seguir propagando. E a gente vê que só 12 conseguiu espalhar essa mensagem por 2.000 anos. Nós estamos aqui falando dela hoje, né? Para te ver como ele escolheu bem os caras e como a mensagem era poderosa. E detalhe, até para quem está nos escutando, né? A maioria, para não dizer todos desses 12 que Jesus escolheu, eram homens improváveis. Existiam muitos pescadores, assim como ele, né? Que na sua terra natal não fez nenhum milagre, em detrimento da turma que o viu crescer, não acreditar que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Quando ele pisava na terra natal, as pessoas falavam: que esse aí? Esse aí, filho de José, carpinteiro ali, esse aí batia madeira. Como é que vai ser ele? Não pode ser. Então, Jesus foi na contramão de muitas pessoas. E o que é interessante dele ter escolhido pessoas improváveis? O legal, assim, o que me encanta no amor incondicional de Deus é que ele realmente tem prazer em escolher pessoas que são improváveis aos olhos da sociedade. Né? Nós que saímos também, né, da nossa cidade, né, sou pelotense também, conterrâneo do Thiago, Matheus Neves aí entrando, outro conterrâneo. Nós sabemos a dificuldade que é, e eu, aproveitando esse gancho de geografia, que também Jesus circulou, né, por muitos lugares se preparando antes e transitava, né? Já dizia ele que ele não tinha a pedra onde repousar sua cabeça, porque realmente o propósito dele era algo mais importante e necessitava que ele estivesse em movimento. Então, o que Jesus fazia? Enquanto ele não estava operando milagres e ensinando as pessoas, ele subia ao monte, onde ele se energizava, onde ele recebia, se alimentava da presença de Deus, então ele descia de novo e ia, então ele era sugado e ele subia de novo. Ou seja, todos nós precisamos entregar o nosso máximo e descansar, mas jamais parar, estarmos sempre em movimento. Partindo dessa premissa de movimento, Thiago, eu queria que tu falasse aqui a importância do teu movimento geográfico, né, de ter saído da nossa cidade natal, né, Pelotas, estar hoje em Florianópolis.
qual é a relevância hoje, o que impacta essa mudança geográfica na tua vida, né, diante das tuas perspectivas para o futuro? Eu acho que a primeira grande mudança que eu fiz foi sair da casa dos meus pais, que foi mais ou menos uns 5 anos atrás, né? Eu mudei um pouco aquele convívio, né, pessoal, que mal ou bem a gente vai absorvendo de pessoas que às vezes não pensam também tão igual a gente, né? Afinal, são gerações distintas. E mais ultimamente agora vim para Floripa, melhorou muito a minha qualidade de vida, né? É um lugar que eu sempre sonhei morar, onde eu e a Duda adoramos aqui, ter tempo para ir na praia, né? Para curtir o ar livre, esse tipo de coisa. E é um desafio, né? Ficar longe dos amigos, ficar longe da família. Mas a gente tem fé que tudo isso vai ser recompensado um dia, que está melhorando a minha qualidade de vida e, em contrapartida, vai melhorar os meus resultados também. O que tu diria hoje, qual conselho tu daria em relação a essa importância, né? Tu me falou o quanto mudou o teu lifestyle, né? O quanto isso gera valor saudável para a vida de vocês, na rotina de vocês. Mas o que tu aconselharia as pessoas que estão aqui, que ainda estão, né, nas suas casas, nos seus berços, que ainda estão nas suas terras natais? O que tu induziria eles a fazerem para que eles possam potencializar os seus resultados? Eu falo muito em sair da zona de conforto, né? Que é o que a gente faz quando sai do nosso canto, da nossa família, dos nossos amigos. É um desafio novo, mas sempre que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente puxa a barra, como eu costumo chamar, né? A gente aumenta o desafio e o crescimento que vem junto com isso. É óbvio, existe a dor, né? Qualquer lugar que a gente não conhece e não sabe onde vai dar, a gente pode vir a se machucar, mas com fé em Deus tudo se resolve. Então, eu acho que é sair da zona de conforto, ter fé e trabalhar bastante, né? Show de bola. Tiago, agora nós vamos falar um pouquinho das nossas dores. Tá? Nós falamos de movimentos, falamos de escalas de resultados. Agora nós vamos falar um pouco do nosso momento, que é o principal foco aqui da live para a turma que está vivendo esse final de ano, a turma que está apreensiva, está estagnada, com dezenas de interrogações na cabeça em relação ao que vem nesse ano de 2023. Uma mudança no quadro político, muitas movimentações, mercado extremamente estagnado na maioria das áreas, para não dizer em todas. É unânime o feedback que eu tenho de todas as pessoas do meu networking em relação à parada nos seus negócios. E então é importante a gente compartilhar aqui do fundo da nossa alma, do nosso coração, as nossas dores diárias e como nós estamos lidando, né? Como nós estamos combatendo, enfrentando, para que chegue a hora certa e a gente consiga ir para um outro nível, com mais autoridade, vencendo mais esses desafios que são os de hoje. O que tu está vivendo? Bom, sou teu irmão, né? Então a gente também se ajuda muito no desabafo, né? Como é que tá aí, meu irmão? Cara, tá assim, tá assado. Eu gostaria que tu falasse um pouco assim das tuas dores, das tuas angústias e como que tu tá vivendo esse tempo de espera, de paciência diante, né, de uma downswing, né? Para quem não sabe o que é uma downswing, é um momento de um caldo, né, sem resultados. Fazendo uma analogia aqui, né, quando eu estava jogador como atacante, ficar 4, 5, 6 jogos sem fazer um gol é sinônimo de jejum, né? Onde você particularmente não tem resultados. E o Thiago também está atravessando um momento desse, muito embora a empresa dele esteja prosperando, mas ele, na conta dele particular, ele tem um tempo aí amargurando um jejum de resultados expressivos. Então, Thiago, gostaria que tu falasse um pouco agora do fundo do teu coração, para que a turma possa conectar assim, com a nossa verdade, com a nossa realidade. Eu atravesso um momento um pouco difícil no jogo, né? Como eu falei, são mais de 10 anos como profissional e até o ano de 2021 eu não tinha ficado nenhum ano no negativo. Então começou devagar e tal, mas eu sempre ia acumulando lucros ao final do ano, né? E nos últimos 2 anos aí eu não venho conseguindo ter grandes resultados. Por alguma série de motivos, né? Um pouco da variância do jogo, um pouco por uma má gestão dos meus torneios, né? Uma overconfiança que a gente chama.
jogar torneios excessivamente caros, um pouco por tentar sempre competir um pouco mais, né? Então sempre buscar competições mais difíceis, mais caras, mais que me dessem mais tesão ali para estar jogando. E é isso, né? Tipo, 2 anos basicamente sem conseguir profitar, que a gente chama. Então é um desafio que a gente vive, vem muitas dúvidas na nossa cabeça, mas como eu falei mais cedo, o deserto, se a gente souber absorver as lições que a gente está passando, ele pode ser um grande professor, né? Então, quem sabe tudo isso que eu esteja passando é para me tornar a pessoa que eu vou vir assim em 2023 ou ainda esse ano, a gente não sabe, né? Agora, se lamentar, com certeza não é o caminho certo, né? Por mais que às vezes o momento seja realmente desafiador, esse tipo de energia não vai nos trazer nada, né? Então, o que a gente tem que procurar é melhorar um pouquinho e acreditar que essa fase um dia vai virar, né? E assim, também procurar a experiência de outros jogadores que já passaram por isso, né? Procurar o caminho das pedras que a gente diz ali, porque com certeza tu não foi o primeiro a passar por isso, né? Alguém já passou e tem essa experiência também para te dar. Tiago, nessas horas eu sempre fico imaginando Deus nos olhando lá do trono dele e nos enxergando como formiguinhas, assim, né? Além do amor que ele tem incondicional por cada um de nós, afinal somos eleitos, somos filhos, chamados, escolhidos por ele. Contudo, eu fico olhando Jesus tendo passado por tudo que passou e tendo superado tudo que superou, por isso ele tem uma autoridade, por isso ele é o nosso calendário, mesmo depois de 2000 anos. E ele construiu esse legado ao nosso conhecimento bíblico dentro de uma curva de 3 anos, dos 30 aos 33. Ele foi negado 3 vezes por Pedro, e a gente fica imaginando, né, no nosso dia, as nossas perseguições, as dúvidas, as confusões emocionais, o auto-julgamento, a autocondenação que muitos de nós fazemos. Eu não sou merecedor. O que as pessoas falam sobre o meu respeito deve fazer sentido, porque as coisas não dão certo para mim, como tu falou no princípio, né, que tu não tinha sorte em absolutamente nada. Então, Jesus, mesmo tendo escolhido 12 discípulos, um negou, o outro traiu, né, por dinheiro. Outros tantos fugiram quando ele foi apreendido, e mesmo assim ele não retrocedeu. Outros não conseguiram nem orar enquanto ele estava ali já prestes a ir para a cruz. E ainda assim ele teve compaixão, mais do que compaixão, ele transcendeu a compaixão e teve empatia por aqueles. E a empatia dele foi tão grande que ele chega diante de Pedro, após ter sido negado, após ele ter sido ressuscitado também. E ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, eu já disse que eu te amo. Ali Jesus estava ressignificando as 3 vezes que Pedro negou. E olha quem é o homem que Jesus levanta para fundar e dar start ao novo ciclo após ele, que é a igreja. Ele dá a chave da igreja para Pedro. Então, quando eu olho para o que Jesus fez, eu penso que ele, por vezes, ele dá até risada dos momentos que nós julgamos serem momentos problemáticos. Então, assim, gente, para quem está aqui nos assistindo, eu gostaria de aconselhar você a não retroceder, porque a única coisa que Deus pede para nós é que nós sejamos fortes e corajosos e que nós estejamos inclinados à correção dele, mesmo em momentos difíceis. Então, Thiago, tu falou um pouco, né, sobre os mentores, e eu gostaria sim, que tu falasse assim na prática mesmo, sabe? Naqueles dias que tu tá irritado, naqueles dias que tem vontade de dar soco na parede, o que tu tem feito durante esse tempo? Fala mesmo assim, ó, na veia, para a turma te imaginar no teu dia a dia, assim, aquela bad, né? Ou seja, para quem não conhece os ditados do poker, né? A gente toma
uma virada de azar na última carta, quando a probabilidade é muito curta de bater a carta do oponente. E quando isso acontece, nos dá uma raiva, uma reação emotiva. Então, Thiago, amplificando esse momento de mesa, né, para esse período que tu está atravessando, eu gostaria que tu falasse assim como que tu lida com as tuas revoltas, com as tuas decepções, com as tuas frustrações na prática, na prática. Além de consultar outras pessoas, o que que tu tem feito, meu irmão? Eu venho de uma criação muito emocional, digamos assim, né? Um pai a flor da pele, mãe a flor da pele também. Então, no meu início no poker, o que tu comentasse ali de dar soco na parede, de quebrar mouse, era mais comum do que vocês podem pensar. Mas graças a Deus, com a experiência aí que o poker veio me dando, isso não acontece mais. Tem momentos bem difíceis, bem desafiadores, mas que assim, a frustração ela dura os seus 5 minutos ali. Às vezes as pessoas até brincam com a Duda, né? Minha namorada diz, pô, ele não te bateu depois que ele tava com uma cara, e ela dá risada, porque ela sabe que 5 minutos depois já tá tudo tranquilo. Claro, a gente não tem como negar esse sentimento, né? O sentimento vem, a gente tem que assimilar, mas a gente não pode deixar ele ficar. Esse é o ponto, né? A gente não pode de maneira nenhuma negar, dizer que não sentiu, porque a gente não é um robô. Agora, isso não pode consumir o teu dia, né? E era o que acontecia comigo lá no início, 3 anos atrás. Eu tomava um azar ali numa reta final, por exemplo, eu ficava uma semana sem jogar, me consumindo por causa disso, né? Fazendo farra, tentando achar desculpa para fugir desse problema, enquanto, na verdade, amanhã é um novo dia de novas oportunidades e eu só devia estar pronto ali para mais uma oportunidade, né? E hoje, as minhas principais práticas para me acalmar, sim, eu pratiquei meditação por um bom tempo, oração também, quando eu estou, assim, a ponto de explodir, eu faço a minha oração e peço, Deus, toma conta daqui para frente, não fala pela minha boca, age pela minha mão, não deixa eu fazer bobagem. Mas, graças a Deus, aí eu estou mais tranquilo nos últimos anos. Mesmo passando por esse momento absurdamente desafiador, é um dos meus momentos mais tranquilos. E essa paz só Jesus nos traz mesmo. Cara, que legal. Eu tenho muito orgulho da tua pessoa. Cada passo que tu dá, eu tenho muito orgulho aqui de ficar te escutando. E, Thiago, assim, vamos ilustrar agora um momento de mesa, um momento, né, de estar ali num river, onde a mão que tu tem é só o as-high ou o rei. Rei-high. E tu tá te sentindo pressionado pelo teu oponente, onde ele tenta demonstrar o tempo todo que ele tem no mínimo um par, mas tu tem uma fé, uma crença, o sexto sentido, como as pessoas quiserem entender da melhor forma, que a tua mão ela é vencedora. E por vezes a gente tem que ter a coragem nesses momentos de pagar ancorado em algo que para a lógica não se tem valor. Mas tu escuta uma voz lá no teu interior que diz, vai que eu sou contigo. O que tu sente hoje, né, já pegando esse gancho que tu falou, né, do que Jesus entrega na tua vida em relação a esse momento? Quando tu extrai, o que tu consegue extrair hoje da dor, da correção? Bom, vamos ver. As principais lições que eu trago dessa fase difícil é que talvez precise aprender ainda algo no lado pessoal, já que eu lido com tantas pessoas no meu dia a dia, né? Talvez eu ainda precise aprender algo no meu lado espiritual também, a ponto de liberar um pico de abundância, onde eu vou saber lidar, né, com esse momento. E eu acho, sinceramente, que o meu melhor momento é técnico. Ainda falta lado físico, lado emocional, lado espiritual, né? Acho que procurar sempre estar evoluindo um pouco. E assim, é difícil treinar no desconforto, né? Tu, como jogador, entende bastante isso. Então a gente acaba tirando forças ali onde parece que não tem. E esses momentos desafiadores é legal olhar para o passado, porque todo mundo teve algum momento no passado que achava, putz, eu não vou conseguir sair dessa. E aí
deu 3 anos na frente, dava risada desse momento, disse, nossa, por que que eu me preocupava com isso lá atrás? Então, às vezes, a gente imagina algo que a gente nem sabe o que está nos esperando lá na frente e a gente está chorando aqui atrás por algo tão pequeno e que a gente só vai descobrir realmente na frente, né? Maravilha. Cara, assim, ó, agora para quem tá me escutando, eu fiz algumas perguntas pro Thiago, vou falar um pouquinho de mim em relação a esse momento também que o Thiago tá ultrapassando. Para quem não sabe, esse cara aí, ele teve a loucura de confiar a maior parte do patrimônio dele para minha gestão. E eu sou muito honrado, tenho muito orgulho e uma grande responsabilidade de estar, né, como teu conselheiro, como gestor, mas principalmente eu tenho um orgulho do que nós conseguimos construir. Enquanto a gente fala aqui, eu gostaria que tivesse mais uns 2, 3 aqui, né, do nosso berço, porque me traz muita nostalgia do que de onde nós viemos, né, o que estamos ainda construindo. E quando olhamos para trás e, e nos colocamos, né, no presente, mas com os olhos no futuro, é exatamente isso que você colocou. Tiveram momentos, né, desafiadores do Thiago, onde ele vinha desabafar comigo e eu escutava às vezes o áudio dele e após escutar eu dava risada do outro lado. Por quê? Porque ele vinha atrás, né, num caminho, numa jornada muito semelhante a que eu passei, que talvez hoje você que está aqui nos escutando esteja passando. O grau de dificuldade hoje que você está enfrentando pode parecer uma muralha, mas vai passar um ano e você superando, você vai olhar para trás e falar, meu Deus, era só um murinho, era só uma pedra. Por quê? Porque virão outros vales e você terá que vencer, superar outros vales para poder subir em outros picos. Então, a nossa jornada ela é feita assim, de vales e picos. O que, que nós temos que buscar? Picos e vales cada vez maiores. Quanto maior é a correção de Deus na nossa vida, maior também é o pico para onde Ele vai nos levar e vai nos utilizar. E esses picos se tratam do quê? De riqueza, de geração de valores? Não. Riqueza tem a ver com prosperidade, que são todas as áreas da nossa vida, elas têm que estar encaminhando sincronizadamente. Contudo, o que que transcende essa prosperidade? O que que de fato Deus espera de nós? O que que Ele deseja de nós? Que nós não só sejamos chamados para a prosperidade, mas que nós sejamos escolhidos para utilizar da nossa prosperidade e desenvolver comportamento humano. Atingir, impactar pessoas, que é o nosso propósito aqui na live de hoje. É nós falarmos das nossas mazelas, dos nossos desafios e como nós superamos os anteriores e como estamos vivendo para superar os momentâneos. Já tendo a certeza de que virão outros desafios ainda maiores. Mas quanto maior o desafio, maior será a recompensa, maior será a abundância dos nossos resultados em todas as áreas. Então, gente, eu gostaria que vocês fizessem perguntas. Nós estamos nos encaminhando para a reta final. E eu queria que vocês, então, fizessem perguntas aqui, tanto para mim, quanto para esse homem, Thiago Azevedo Grigoletti. Que prazer estar aqui contigo, meu irmão. Que orgulho poder ver tu discorrer com tanta eloquência, com tanta sensibilidade e com tanto amor. Que em tudo que tu sempre fez na tua vida até aqui, não só pela tua família, pelos teus amigos, mas dentro da tua jornada profissional, eu nunca tive dúvida, sempre foi uma inspiração para mim, mesmo nós estando à distância. Quanta paixão tu entrega para os teus projetos. E eu queria te dar parabéns aqui, diante de todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje, irmão. Sabe o quanto tu foste importante em vários momentos aí na minha vida, o quanto eu também procuro aprender aí no dia a dia contigo, né? E me espelhar também aí nessa família maravilhosa que tu está construindo, né?
que é um exemplo para todo mundo. Show, obrigado, irmão. Vamos lá, vamos para as perguntas então. Como melhorar o merecimento? Saber que eu posso e mereço mais. Vamos ver o que o Thiago tem a dizer sobre essa pergunta. Como melhorar o merecimento? Pedir, e é o princípio da oração, né? Orar e agir, oração, né? Vem com orar e fazer. Então, para começar, tem que pedir, né? Não vai receber algo que não pede, que não joga para o universo, e depois tem que correr atrás, se propor a fazer, bater na trave várias vezes, perseverar. E dentro de ti, aos poucos, vai surgindo esse senso de merecimento. Às vezes parece loucura, eu comecei com alguns projetos que no início não entrava na minha cabeça, né? Tentar forçar aquilo, eu quero ser tal coisa, mas a maioria das coisas que eu pedi, acreditei e executei, Deus me abençoou e acho que é isso aí. Com o tempo, tu vai tendo esse senso de merecimento, né? Com mais trabalho, com mais dedicação, com mais entrega. Muito bem, muito bem. Eu ainda faço um adendo em relação ao princípio de tudo. O princípio do merecimento é nós sabemos quem somos. Quando você se reconhece como imagem e semelhança de Deus, e quando você sabe que você é co-herdeiro em Jesus Cristo, você já sabe que você merece tudo que Deus criou, toda a riqueza. Então basta você saber para quem pedir, e aí sim partir para ação, como o Thiago colocou, sem duvidar. Tá, mas Jair, eu tô passando por um momento complicado que, tá difícil até agir. Eu vou falar um pouquinho aqui do pré-carreira, onde o máximo que eu tinha era a condição que a minha mãe me dava de poder pagar um clube para eu poder ter um espaço de treinamento. E eu lembro que verão de 2005 para 2006, enquanto a maioria dos meus amigos estavam desfrutando de férias e até mesmo das suas condições financeiras, o máximo que consegui fazer, e foi suficiente, foi simplesmente correr no sol, correr na areia, nadar e fazer uma academia. E eu chegava todos os dias na parte da manhã, tomava o meu café, chegava diante de Deus, do meu jeito, sem ter conhecimento, sem ter uma caminhada com Deus até aquele momento. Eu simplesmente dizia assim para ele: Deus, eu vou fazer o que está no meu alcance, no meu limite, e o resto tu farás. E é exatamente o que depois eu vim a constatar que ele mesmo já havia dito isso na Bíblia. Então é confiar no Senhor, buscar ele, e o resto ele fará. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas sim, desde que a gente esteja fazendo o que está no nosso alcance. Como voltar a lucrar? E aí, Tiagão, como é que tu tá projetando essa volta de lucratividade? Eu acho que eu tive um certo problema nessa volta de voltar a lucrar, porque esse ano, através de outros projetos que eu fiz, eu acabei conseguindo colocar muito menos volume, né? Eu me propus a jogar mais live, viajar mais para jogar, e me propus a ensinar mais também. Então, eu diminui um pouco o meu volume, praticamente joguei só os domingos, e aí, obviamente, eu enfrento uma variância muito maior. Mas o princípio de ganhar no poker é jogar contra jogadores que são piores que tu, né? Afinal, é um jogo de soma zero. Então, quando a gente está em fases ruins, é muito importante aumentar o ritmo de estudo, de grind e diminuir os buy-ins, né? Jogar mais barato, jogar mais confortável ali, para que as tuas chances elas aumentem. Voltar à plantação, em outras palavras, né? Voltar a escolher sementes, escolher o solo novamente, né? O que é o solo? O nível de buy-ins, ou seja, o nível de apostas, as sementes, né? Onde, que momento você vai estar ali inclinado, de que forma que você vai se preparar para isso. Afinal, sementes a gente pode comparar o que nós somos, né? Os nossos pensamentos, as nossas capacidades cognitivas, emocionais. Cara, é o momento de eu sentar para fazer isso. É o momento de eu entrar nesse projeto. É o momento de eu entrar nessa sociedade. E então eu até engajo nessa outra pergunta aqui, ó.
que é uma pergunta sugestiva. Às vezes, dar passos para trás é a melhor solução para reflexão e acertos futuros? Com certeza, gente. Nós não podemos ter... Um abraço, Giovanni. Nós não podemos ter compromisso com o erro. É inerente do ser humano a falha. Uma criança, até ela aprender a caminhar, ela caiu 2.000 vezes. Tomou 2.000 tombos até ela aprender a caminhar. Então, nós estamos passivos ao erro, à falha. E nós temos que tomar cuidado é não incorrer no mesmo erro e não tentar prosseguir a partir do momento que nós já reconhecemos que entramos na rua errada. Qual é o instinto animal que nós temos quando entramos numa rua errada? Procurar um atalho para não precisar perder o tempo da volta. E muitas vezes você prossegue insistindo na rua que é sem saída até chegar lá e dar de cara no muro. Ou seja, perdeu 2 vezes o tempo. O tempo de voltar e agora o dobro, porque foi e ainda vai ter que voltar lá para a BR. Então, sim, o que Deus julga são sempre as intenções do nosso coração e a nossa humildade em reconhecer que erramos, que falhamos, e a humildade também de pedir a correção dele. Afinal, quando nós reconhecemos que somos fracos, então nele nós podemos estar fortes. Era isso. É importante falar que o nosso cérebro ele é procrastinador também, né? Ele foi projetado para guardar energia. Então, muitas vezes a gente fica se culpando de não conseguir fazer as coisas, mas isso é uma projeção natural do nosso corpo. Na verdade, a gente tem que lutar contra isso, né? Quantas vezes tu não foi para aquele treino sem ter vontade de estar lá, né? Mas tinha que ir, tinha que se propor. Quantas vezes vocês acham que eu não cheguei para dar uma aula, para fazer um estudo e chegou 10 minutos, cara, não queria estar ali. Mas é o poder da disciplina, o poder de se propor a fazer as coisas e executar, né? Show de bola. Não é o que queremos fazer, é o que devemos fazer. E sobre a disciplina fica algo legal aí também, como um upgrade do que o Thiago colocou, que a disciplina é a ponte para a consciência. Se você fizer algo por muito tempo, só com base da disciplina, você vai se tornar escravo do que faz. A disciplina, ela tem que ter um prazo até que você alcance a consciência. Por exemplo, ir na academia. Poxa, não é prazeroso como estar na praia. Não é relaxante. Você despende de esforço, de repetição, de resiliência, de persistência, de resistência. Até que chegam 4, 5, 6 semanas que você consegue ter consistência, você alcança um nível de consciência. Através do quê? Através do resultado. E isso gera em você o quê? Autoridade para poder conduzir outras pessoas. O fio condutor de Deus é o quê? Nos chamar para correção através da disciplina. A gente passa pelo fio da disciplina e alcança, então, a consciência. A partir da consciência, o negócio flui. Você já não quer mais se alimentar com gordura, com glúten, se você passou a entender quão mal isso é para a sua saúde. Você já não quer mais voltar a estar alienado a pensamentos que a televisão impregnou no seu cérebro, na sua mente. Quando você sai dessa bolha e descobre quanto tempo você foi refém. Então você passa a entender o poder do pensamento crítico que todos nós possuímos. Considera alguma idade limite para iniciar uma carreira no pôquer, Thiagão? Eu tive sorte que eu comecei bem novo, né? Então dava bastante tempo para cometer erros e ainda tá na idade ali de, se não der certo, vou fazer outra coisa. Eu não considero que tem uma idade certa. Tem gente que começou bem tarde, com mais de 30 anos e conquistou grande sucesso até de maneira rápida. Eu acho que o principal conselho tem que entender se realmente ama isso, né? Se está disposto a pagar o preço que tem que se pagar. Eu vejo muito aventureiro, né? Como tu falaste lá no início, o cara acha que gosta do poker, mas na primeira dificuldade ali, ele já pula do barco. Então, a rotina, ela é desgastante, ela é maçante, ela precisa de volume, ela precisa de estudo, ela precisa sofrer bastante, perder bastante. O jogador de poker, ele perde mais dias que ganha. Mesmo os melhores do mundo perdem 70% das vezes, ganham só 30%. Então, é sobre aguentar a porrada e seguir lutando, né? Então, são poucos que
que tem o perfil adequado, né? Principalmente quando já passa de uma idade ali, tem família e tal, para aguentar as consequências do início ali, da preparação, como a gente falou antes também, né? Vai demorar um tempo até a colher os resultados, né? E às vezes o cara precisa de resultados para ontem, né? Tem uma família para criar, tem O exemplo da filho, passagem tem... bíblica que tu colocou sobre o construtor. Quando Deus está falando ali, né? Quando Jesus está falando sobre fazer o cálculo, né? Para tomadas de ações e conseguir concluir a sua obra para que nenhum outro passe à frente dessa obra e veja ela incompleta, não edificada, e então você não passe por essa vergonha. É importante a gente entender a relevância de uma fundação. Fazendo analogia com uma obra civil, quanto mais nós cavamos, quanto mais nós tomamos porrada, quanto mais nós sofremos e conseguimos superar fazendo a gestão emocional e espiritual, mais sustentável é a nossa edificação. Mais pavimentos você conseguirá escalar na sua trajetória, na sua caminhada, na sua vida, em todas as áreas. Então é importantíssimo a gente resistir os primeiros passos, os primeiros tombos. Eu lembro que eu saí com 17 para 18 anos, quando eu fui para Porto Alegre, para o Internacional, e eu fiquei 1 ano e meio e joguei apenas 2 jogos, que eu lembro, tá? 2, 3, talvez, no máximo 4 jogos. E era a minha primeira experiência com futebol de campo, porque eu joguei futebol de salão, para quem não sabe, dos 6 até os 17 anos. O que acontecia? Imagina acordar todos os dias, com sol ou com chuva, com tempestade, pegava ônibus, às vezes ia a pé, sabendo que a probabilidade de eu ser escalado para o jogo de final de semana era mínima. Só que sempre nesses momentos de vale e de deserto, Deus sempre vai colocar alguém para te ajudar. Jesus foi para o deserto sozinho? Não, o Espírito de Deus já havia repousado sobre a cabeça dele. Então, quando você está num vale, se você clamar a Deus, se você tiver Ele como teu refúgio, como teu refrigério, Ele vai se encaminhar de colocar pessoas estratégicas para te ajudar a passar por esse momento. E pessoas vão te corrigir, pessoas vão te confrontar. Ah, eu quero mais paciência. Deus vai colocar pessoas chatas do teu lado, pessoas problemáticas. Ah, eu preciso ter força. Cara, vai tomar porrada mesmo, vai sentir no coração para poder aprender a fazer a gestão emocional, porque na próxima estação a porrada vai ser mais forte, o desafio vai ser maior. Então, eu queria deixar aqui essa reflexão para aqueles que desistem, para aqueles que são procrastinadores. Por mais que você esteja vivendo no presente um sacrifício emocional, tenha os seus olhos no alvo, saiba onde você quer chegar e prolongue o tempo. Estabeleça prazos que são confortáveis para que você possa suportar, para que você possa ter prazer de lidar com os confrontos diários. E esses confrontos vai gerar em você nutrientes que vão sustentar você lá na frente. Vamos lá. Considera alguma idade... Não, já foi. Qual a jogada mais arriscada que você já fez e o que aprendeu com ela? A jogada mais arriscada, não me lembro agora, mas torneios, eu já joguei torneios de US$ 10.000, US$ 5.000 e tinha que estar ali pronto para tomar a melhor decisão, independente do nível do buy-in, do nível do torneio, né? Mas é sempre um desafio, né? Lidar com isso. A jogada mais arriscada era botar tudo que tinha e o risco de perder tudo que não tem. Exatamente, lá atrás. Lá atrás era mais arriscado que hoje em dia. Era o que tinha pro cachorro quente e botava na mesa. Ali teve uma pergunta também, ó, como mudar a mentalidade, como mudar a sua realidade e alcançar ganhos financeiros estando em meio de pessoas que não prosperam. Primeiro, acho que é parar de botar a culpa nos outros, né? Olhar para os lados, pessoas que não prosperam
E o principal, aquele ditado, né? Quem quer andar com águia, se junta com águia, né? Quer voar alto, ter resultados financeiros, procura conselhos de quem teve resultados financeiros, de quem voa alto, né? Entra no contato dessas pessoas, no network dessas pessoas, que as chances são maiores. E, Thiago, quando a maioria de nós escuta esse conselho, esse direcionamento, águia anda com águia, a reação, ela é muito de escassez. E ela é muito na defensiva. Pô, eu tenho que andar com águia para isso acontecer, então eu vou falar um testemunho meu do princípio. Uma vez, ainda quando eu tinha 17 para 18 anos, eu escutei um amigo, que é meu amigo ainda até hoje, era mais velho na época, ele dizia assim, cara, tu tem que te dar bem com esse cara, doutor tal, médico tal, porque esse cara vai poder te ajudar. E na minha consciência, né, na minha perspectiva de vida, daquele momento, naquela idade, o que que o meu cérebro dizia para mim? O que que o meu coração também dizia para mim? Cara, não, tu não vai ser cínico, tu não vai forçar uma amizade com alguém. Cara, se o cara não é teu amigo, tu não tem que forçar parceria. E isso, cara, me atrapalhou até uma certa idade que eu sentia dificuldade de me abrir para as pessoas. Inclusive, já te falei isso, né? Eu sempre te tive como espelho de um cara extremamente adaptável, né? Onde chegava, conseguia, no mínimo, compreender a fala de outras pessoas, até que não tivesse valor, que não tivesse relevância. Tu sempre ali com paciência, né? Com simpatia. E eu nunca deseducado, mas na minha postura. Cara, não, mais seletivo, né? E isso tá muito longe do que Deus espera de nós, né? Deus nos criou para o coletivo, Deus não nos criou para a individualidade. E aí o que que eu comecei a fazer num segundo momento? Eu comecei a entender, a me permitir entender a diferença de net friends para networking. Ou seja, eu posso ter os meus amigos, que são pessoas que eu vou permitir estarem na minha casa, mas eu também tenho que pensar estrategicamente. Jesus escolheu 12, mas só 3 andavam junto com ele no dia a dia, em momentos e em espaços estratégicos, onde ele realmente falava no íntimo, e só para um ele entregou a chave da igreja. Então Jesus era seletivo, sim. Deus é seletivo, sim. Jesus falava do Filho amado. Jesus falou, né? Ele selecionou um dos discípulos para cuidar da mãe dele após a partida dele na cruz. Então nós temos que ser estratégicos, sim. Nós não podemos ser direcionados pelo nosso coração, pelas nossas emoções. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Quer fazer algum adendo, Thiago? Fica à vontade. Não, e às vezes a gente fala isso de águia voa com águia, as pessoas falam, pensam que é se afastar dos antigos amigos ou da antiga família. Não é esse o ponto, mas também é deixar de aprender com pessoas que não têm os resultados que tu não tem, né? É saber separar as coisas. Tu pode continuar sendo amigo deles para um churrasco, para falar sobre outras coisas. Agora, sobre o alvo que tu está querendo alcançar. Se ele nunca alcançou, ele não é o cara para te dar esse conselho, provavelmente, né? Exatamente, exatamente. Até aproveito aqui para mandar um beijão para os meus amigos assim de coração, são muitos, né? Mas se tratando aqui da nossa energia, né, do nosso grupo ali principal assim dos amigos, tanto o Henrique, né, o Henrique Schiller, o Leandro Brandão, outra peça, outra figura. Poderia citar outros tantos nomes aqui. E eu aproveito para falar sobre isso, porque no último dia do amigo, né? Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu recordo que eu fui a Pelotas e tirei a tarde toda para fazer música com o Henrique, que é meu amigão desde a infância. E olha só, eu tirei o dia do amigo para passar com ele, que é um cara que durante o ano todo, se eu falo com ele 3, 4, 5 vezes, é muito. Em detrimento do que Deus direcionou para minha vida e do que o Henrique
tem perspectiva na vida dele. E tá tudo bem, a gente continua se amando, se respeitando, um compreendendo os direcionamentos de ambos. E essa é a verdadeira amizade. Quando Esse você respeito, consegue né? compreender e respeitar as ambições daquele que decide ir para um caminho, que decide ir para outra cidade, e ainda assim conseguir torcer. Antes disso, ele havia até me mandado um vídeo lindo falando sobre amizade, né? Sobre as rodas, sobre os loops, né? Do quanto tempo a gente fica distante e quando nos encontramos, aquela nostalgia vem à flor da pele. São com essas pessoas que nós conseguimos, de fato, debochar, se permitir ser debochado, tirar onda, né? Falar, né, do passado. Hoje, inclusive, a gente não pode nem, tu não pode nem me chamar mais de negão, né? Coisa É, que, poxa, a gente debochava um do outro, né? Eu te chamava de gordo, me chamava de negão. Hoje o negócio tá uma censura tão problemática que o amor continua esfriando cada dia que passa, as amizades se encurtando, a falta também de compreensão daqueles que ficam, né, teoricamente para trás. E, enfim, gente, a vida é de quem também busca ajuda, de quem pede ajuda, de quem tem perspectiva, de quem quer crescer, tendo a melhor intenção, que não é crescer para si, mas é como uma árvore que transborda frutos para todos que passam por ela e pedem o alimento. Gente, que prazer, muito obrigado, Thiago, por estar nesse tempo aqui conosco. Agradeço todos também, né, dos teus seguidores que entraram aqui, que puderam ter uma troca através das perguntas, trazendo também para nós reflexões. Com certeza nós não estamos aqui, né, como donos da verdade, estamos aqui simplesmente para compartilhar as nossas dores, os nossos desafios e também para encorajar você que está vivendo essa reta final de temporada, que pode estar aí, né, se perguntando, se questionando o que vai ser do ano 2023, em detrimento de um cenário um tanto estagnado, paralisado. Então é isso, gente. Quero agradecer a todos. Thiago, fica aí essa reta final para os teus cumprimentos. E é isso, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe e que muitas vidas também, através dos teus ensinamentos, sejam impactadas e possam escalar seus resultados. não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também falando para os teus seguidores, de sempre ter essa troca onde eu aprendo muito contigo também e reforço outros conceitos que eu já sabia. Espero que a gente possa ter ajudado algumas pessoas aí e saibam que, assim como o Jair está aí disponível também para ajudar vocês, vocês podem me procurar aí que o que eu puder fazer eu vou estar à disposição. Para quem não sabe, né, o Thiago, além de estar como jogador profissional de pôquer, eu falei no princípio da live, ele tem uma empresa com jogadores, ou seja, como uma empresa tradicional, onde tem lá seus colaboradores e tem lá o seu diretor, né, tem o técnico de vendas. O Thiago tem uma empresa de pôquer, onde, né, no ditado do pôquer, chama-se de cavalos, né? Ou de alunos, como você melhor entender. Onde ele dá aula, onde ele ensina a didática do jogo. E, além disso, o que é mais bonito, que é mais relevante, ele também leva ensinamentos, geração de valores, de princípios, para que essas pessoas, além de desenvolverem e estarem escalando seus resultados financeiros através do pôquer, elas também possam ter um melhor caminho, um caminho mais saudável a trilhar. E isso é muito bacana. O Thiago fez recentemente um lançamento, né, para dar cursos, não só com foco do jogo, mas, como eu disse agora, também para desenvolver comportamento humano, que é o nosso maior chamado, né, Thiago? A gente deixar legado na vida das pessoas e transformar aquele que está no escuro, né, aquele que está buscando uma fuga, que está pensando até muitas vezes tirar a própria vida, poder ter a oportunidade, através do pôquer, de ter um recomeço. Então, o Thiago, em breve, vai estar lançando o próximo curso dele, vai estar abrindo inscrições. Sigam ele, que vocês realmente vão estar caminhando junto aí com uma pessoa que eu sou suspeito para falar,
Tenho amor desde os meus 6 anos de idade. É isso aí, então, gente. Shalom, Haverim. Toda Rabá. Muito obrigado. Laila Fechou, Tov. capitão? Boa noite. E até a próxima. Lehitraot. Briut, Briut. Saúde. Até quarta-feira que vem, às 10h10 da noite, no mesmo Bate-Canal. Gente, só não esqueça, antes que eu esqueça, para quem também quiser a mentoria Face to Face, que é comigo, o link tá na bio do meu Instagram, tá? A mentoria Face to Face, ela entrega 12 encontros de 1 hora, onde nós entregamos absolutamente tudo que nós falamos aqui, um fio condutor de desconstrução, onde nós também edificamos uma fundação e então em cima dela pavimentos. A maioria das pessoas, a maioria inclusive dos mentorados que chegam até a mim, eles chegam com imediatismo de obter resultados instantâneos. Esse é o instinto do ser humano, principalmente dessa geração. Contudo, Jesus ensinou que o princípio é a fundação. Depois, com sabedoria, a gente vai edificar pavimento por pavimento e você, no tempo certo, vai enxergar crescimento e colheita na sua vida. Então, a mentoria Face to Face é isso. O que explica serem 12 encontros e não um só, não só 2, não só 3, porque nós passamos por um bloco cirúrgico nos primeiros 3 encontros, onde você, de fato, apanha, como eu e o Thiago aqui falamos, o quanto já apanhamos até aqui e o quanto mais iremos apanhar para escalarmos e vivermos outros níveis nas nossas vidas. Certo? Então, espero você com o maior prazer também na mentoria Face to Face. O link está na bio do meu Instagram. Lehitraot e Briut Briut. Nos vemos. Saúde para todos. Shalom, Haverim! Tamo junto.